Olá, somos do canal A Lógica do Absurdo. Há alguns dias, ouvi, de um famoso vlogueiro, que os seres humanos deveriam parar os conflitos e as guerras, investir em tecnologia para minimizar os efeitos deletérios da hostilidade da natureza. Achei nobre, porém, utópico, para não dizer, ingênuo. Embora haja evidências de que o cérebro humano é flexível e, capaz de promover cooperação e empatia, tem a capacidade de aprender com seus erros, e assim, construir um caminho para uma convivência mais pacífica. Por outro lado, a biologia humana carrega predisposições ligadas à sobrevivência e competição por recursos, que, historicamente, têm contribuído para conflitos. O comportamento agressivo, por exemplo, está associado a sistemas neurais e hormonais, como a testosterona e o sistema de resposta ao estresse. Também a cooperação humana tem uma tendência histórica de ser limitada a grupos específicos, favorecendo pessoas que compartilhem identidade cultural, étnica, religiosa ou nacional, em detrimento de membros de outros grupos. A nossa espécie tende ao tribalismo, ao preconceito e, em casos extremos, a conflitos violentos. Mesmo que os humanos tenham a capacidade de cooperar em grande escala, essa cooperação muitas vezes se limita àqueles que compartilham valores ou identidades semelhantes. O cérebro humano também tem dificuldades em processar interações sociais, em grande escala. O número de Dunbar, por exemplo, sugere que o número máximo de relações sociais que uma pessoa pode manter é em torno de 150. Isso limita a capacidade de empatia e cooperação com indivíduos fora do círculo mais próximo. Por fim, a julgar pela forma como os ciclos naturais se desenvolveram ao longo da história da Terra, é possível argumentar que a ideia de paz universal e a capacidade de evitar guerras e desastres são praticamente utópicas. A questão da entropia e os processos dissipativos são conceitos fundamentais da termodinâmica que, quando aplicados à vida e à civilização humana, sugerem que alcançar uma harmonia perfeita é, praticamente impossível, devido à própria natureza dos sistemas físicos e biológicos. A própria vida, as civilizações humanas e os ecossistemas são exemplos de sistemas dissipativos. Esses sistemas só podem se manter em ordem ao custo de transformar e liberar energia, o que frequentemente leva a desequilíbrios. Uma civilização em expansão exige mais recursos e gera mais impactos ambientais. Isso contribui para a dissipação ambiental, climática, econômica e social. A necessidade constante de dissipar energia pode gerar instabilidade interna, levando a colapsos quando os recursos são esgotados ou o ambiente é danificado a ponto de não poder mais sustentar o sistema. Muitos colapsos de civilizações passadas estão ligados a essa incapacidade de continuar dissipando energia de forma sustentável. Logo, sistemas complexos dissipativos têm uma tendência ao colapso quando a complexidade não pode mais ser mantida devido à escassez de recursos ou ao aumento excessivo de entropia. Assim, a harmonia perfeita seria algo que contraria a dinâmica dos sistemas naturais, onde crises e desequilíbrios são inevitáveis devido à necessidade de dissipação de energia. Já a hostilidade da natureza pode ser vista como um mecanismo de regulação dos ecossistemas e da vida na Terra. Eventos como desastres naturais, ciclos de predação e competição entre espécies fazem parte do equilíbrio dinâmico que permite a sobrevivência de diferentes formas de vida. Da mesma forma, os conflitos humanos e a competição por recursos têm raízes evolutivas e estão ligados à própria essência da sobrevivência e adaptação. A ideia de um controle amplo sobre a natureza também é ingênua, porque a natureza é extremamente complexa e resiliente. Mesmo que a humanidade tente dominar certos aspectos, o planeta tem formas de se autorregular que podem escapar ao nosso controle. Além disso, o próprio fato de sermos uma espécie natural significa que nossas ações, por mais tecnológicas que sejam, fazem parte desse ciclo maior. Portanto, os conceitos de paz perpétua e controle da natureza vão contra as forças naturais que regem tanto a biologia quanto as sociedades humanas, não havendo possibilidade de paz e harmonia do ponto de vista da música We Are the World. A tal harmonia, no contexto dos sistemas dissipativos e da entropia, pode ser alcançada apenas com a morte do sistema, físico ou biológico, que é uma forma de harmonia final, pois é o estado em que o sistema alcança o equilíbrio termodinâmico, ou seja, um estado de máxima entropia, onde já não há mais gradientes de energia a serem explorados e dissipados. Do ponto de vista social, um colapso total resultaria na dissipação da complexidade social e na morte da estrutura da civilização, onde não há mais energia social, econômica ou ambiental suficiente para manter as instituições e a organização da sociedade.
Esse estado final de equilíbrio, embora seja tecnicamente estável, representa a ausência de qualquer dinâmica ou vida, um estado de completa inatividade e ausência de processos dissipativos. Nesse sentido, a harmonia que surge é a ausência de conflitos, desordem ou fluxos de energia, mas também a ausência de vida e complexidade. Os sistemas vivos, e as civilizações, existem ao longo do tempo justamente porque estão constantemente afastados do equilíbrio termodinâmico. Eles dependem de fluxos de energia para se manter organizados e vivos. No entanto, esses processos inevitavelmente aumentam a entropia ao longo do tempo. A vida se sustenta temporariamente, em linguagem figurada, na borda do caos, em um estado de ordem dinâmico, mas inevitavelmente caminha em direção ao equilíbrio final com o ambiente. A morte do sistema, seja biológico ou social, é o momento em que essa capacidade de manutenção de ordem se esgota e o sistema retorna à sua condição mais estável, a degradação máxima. A verdadeira harmonia dentro de sistemas vivos ou sociais pode ser melhor entendida como um equilíbrio dinâmico, um estado em que o sistema se adapta, evolui e gere sua dissipação de energia de forma equilibrada, sem colapsar ou chegar ao estado final de degradação. Embora esse tipo de harmonia seja instável e temporário, ela é característica de sistemas vivos que conseguem manter uma ordem relativa enquanto interagem com o ambiente e dissipam energia. No entanto, essa harmonia dinâmica não é perfeita ou permanente. Ela envolve tensões, ajustes constantes e reorganizações, o que significa que a paz absoluta nunca é atingida, enquanto o sistema estiver vivo ou ativo. A hostilidade da natureza é, na verdade, a essência da vida. Dê em like. Faça a sua inscrição.